Estamos aqui no nosso hands-on com a doutora Beatriz, faz parte da nossa equipe, trabalha bastante integrado os oclusoguide com os alinhadores e mesmo jovem já tem uma super experiência, então nós vamos integrar como que a gente faz o tratamento híbrido. O que é o tratamento híbrido? É quando a gente une mesmo a filosofia da ortodontia, da ortopedia, do funcional, com a reabilitação neuroclusal e ainda com outros aparelhos dentro dos alinhadores, Carrier e até mesmo os aparelhos fixos. Como a gente integra para ter resultado em menor tempo de tratamento com mais estabilidade? Então vamos falar sobre a dentadura decídua. Na criança, quando a gente tem realmente uma criança que tem atresia maxilar, respiração bucal, mordida cruzada posterior, o nosso protocolo é com pistas funcionais ou com os aparelhos disjuntores. Inclusive os disjuntores é o IREX mesmo que a gente gosta no protocolo, pode ter mola nos incisivos, pode ter grade palatina, e associado após o uso do disjuntor, se a criança ainda tem respiração bucal, ou se ela ronca, ou se ela tem deglutição atípica, ou se ela tem sucção de língua ou qualquer outro hábito funcional da língua, nós indicamos o aparelho Abit Corrector. Então, o aparelho Abit Corrector ele pode ser usado associado ao aparelho disjuntor ou simplesmente aquela criança que não tem mordida cruzada, não tem atresia maxilar, você pode, se ele chupa chupeta, mamadeira, posição de língua baixa, deglutição atípica, associado ao bruxismo, porque tem às vezes rinite alérgica, então você pode associar o aparelho Abit Corrector, que é um aparelho funcional da ortoguia, onde ele vai permitir uma leve expansão, mas não é uma disjunção, um melhor posicionamento da língua, só dele direcionar e posicionar a língua melhor, ele está permitindo o crescimento maxilar e não mandibular, o que muitas vezes ocorre que as crianças muitas vezes não têm mordida cruzada anterior, ela tem uma atresia, leve atresia maxilar e um posicionamento de língua baixa. Quando tem a posição de língua baixa, nós temos também uma pseudo classe 3, o aparelho é classe 3 funcional, que ele é realmente usado em crianças de 4 a 7, 8 anos de idade, onde ele vai também posicionar a língua superior, e ao mesmo tempo ele vai posicionar a língua superior. Agora que eu posicionar a língua superior, redirecionar o crescimento mandibular e permitir o crescimento maxilar. Então, essa integração dos aparelhos é excelente, mas se a criança tem uma mordida profunda, ou um overjet, um overbite, ou tem sorriso gengival, como guia de erupção e até mantenedor de espaço, nós indicamos o aparelho oclusoguide. Por quê? O aparelho oclusoguide, ele vai encaixar a arcada superior na arcada inferior e, ao mesmo tempo, vai promover uma intrusão relativa dos incisivos, uma extrusão dos molares, um redirecionamento do crescimento mandibular, também dental-alveolar, e quando pressiona, ele é maxilomandibular, ele vai estar também, principalmente, auxiliando no sorriso gengival. Claro que quando você tem esse avanço, na classe 2, a criança que respira pela boca ou que ronca, ele vai ter um aumento do espaço, do volume e padrão respiratório também, onde vai favorecer a criança que tem ronco, que tem bruxismo, ou até mesmo que tem associado uma obstrução respiratória após ela operar da adenoide, é claro, se ela tiver realmente uma obstrução de adenoide significativa acima de 60% a 70%. Então, esse aparelho também é muito indicado para distúrbios do sono. Mas, quando a gente já está numa dentadura mista para permanente, onde essa maloclusão, a classe 2, ela tem um overjet de 6, 7 milímetros, ou um retrognatismo mandibular excessivo, então a gente prefere na dentadura mista, no caso, doutora, você pode ir mostrando aqui,
o uso dos aparelhos Carrier. E por que que a gente associa o aparelho Carrier com a classe 2? Mais um pouquinho. Aí, isso. Tá de cara. Quando a gente associa, muitas vezes eu trato o Occlusal Guide na dentadura mista, mas quando eu vejo que tem um comprometimento antero-posterior e eu preciso de um resultado mais rápido na dentadura mista para a permanente, a gente utiliza o aparelho Carrier para classe 2. Vocês podem ver aqui, ele pode ser prateado ou transparente. Então, a doutora Beatriz vai mostrar como a gente mede com a régua para pedir esse aparelho. Esse aparelho, o Carrier, ele é indicado para classe 2, para classe 3, mordida profunda, apinhamento dentário, ou também quando tem diastema. E a gente pode associar ou a alinhador inferior ou também o aparelho fixo quando necessário. Até para mordida aberta também. Já está sendo usado. Então, como que a gente mede o Carrier para ele ser utilizado dentro da boca? Vocês vão ver que ele é um dispositivo que ele é 3D. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Ele vem com vários tamanhos. Aqui tá conseguindo ver? Ele vem com vários tamanhos. E a gente tem que medir na régua porque cada paciente vai ter um tamanho diferente. Na caixinha que vem 3, ele vem um padrão, normalmente, de 3 tamanhos. 23, 25 e 27. Ele tem uma parte que, aqui, ó, ele tá vendo que ela consegue mexer pra gente poder colocar ela melhor. E a outra que é fixa. Por exemplo, esse aqui que está sendo utilizado para a classe 2, ele vai ser utilizado a parte que está aqui mexendo no canino e esse aqui que é fixa no molar. Ele vem com a própria régua. A régua, a gente tem aqui um medidor que mostra pra gente que é colocado aqui no primeiro molar. Então, tá aqui no primeiro molar. E aqui a régua tem vários numerozinhos. A gente vai posicionar essa régua aqui no primeiro molar. Sempre utilizando a cúspide média do molar. E levar até a ponta do canino. Então, esse caso aqui, o número deu entre 25 e 27. Acho que você vai ter que virar. Tombar, isso, para poder enxergar perfeitamente. Então, mais uma vez, na cúspide mésio. Então, a gente coloca a régua que tem aqui o medidor do primeiro molar na cúspide mésio do molar até a ponta do canino. Nesse caso aqui, deu um número entre 25 e 27, mais perto do 27. Então, a gente vai pedir aqui você o número tá colocando 27. mais a distal, é no sulco, né, praticamente. Ele na cúspide distal. Mésio distal. Mésio distal, mais mésio distal do que mésio pra cá. Então, ele fica na cúspide mésio distal do molar. Então, ele fica aqui na cúspide mésio distal até a ponta do canino. Então, aí a gente tem o número certinho dele. Que deu 27? Deu mais próximo do 27. Então, a gente pede o 27. Quando é para utilizar para a classe 3, ele fica na parte de baixo, invertido. Aí, a gente também mede o primeiro molar até a cúspide do canino também. O mecanismo que é realizado explica, na sua visão, o que você tem visto de resultados excelentes em menor tempo de tratamento, mais estabilidade. É uma distalização ou associado você tem também o movimento de corpo de distalização? Porque primeiro o que a gente observa é uma rotação do molar. O molar rota e também tem uma distalização. Por que ele é tão eficaz? Porque ele engloba mais de um dente. Então, é mais fácil de você distalizar do que apenas com o uso de elástico. Então, em mais ou menos, a gente tem uns casos de pacientes com 2 meses, a gente já conseguiu entrar ali de meia classe 2 já em classe 1. Então, quando o paciente ele é disciplinado, ele vai utilizar certinho o elástico, a gente tem resultado muito rápido. E os elásticos dependendo da gravidade, né? Se é uma classe 2 total, já entra com o elástico M1, né? O Force 2. A gente usa dois tipos de força normalmente, o Force 1 e o Force 2. Que um é 3,16 e aí depois passa para 1/8. Então, quando a gente vai usar o elástico, quando está aqui em classe 2, a gente tem aqui um dispositivo que vai encaixar
no canino e levar até onde a gente vai colar aqui um botãozinho. Quando que é um botão específico. Que é um botão específico. E ele tem uma inclinação correta. Porque se for os nossos botões normais, fica escapulindo muito. Então, tem que ser a técnica certinha pra gente ter um resultado mais efetivo. Olha se tá dando pra enxergar, esse botão palatinho. É um botão, na verdade, vestibular com um ganchozinho pra acoplar o elástico. É como se fosse um mecanismo de elástico mesmo. Para a classe 2, o elástico vai ficar aqui no canino e levar até o botão específico do molar. Se for para a classe 3, vai ser o contrário. A gente vai colocar aqui o elástico e levar até um botão no molar superior. Então, essas medidas, tanto para o carrier, e o carrier, ele pode ser utilizado mesmo para a classe 2 e a classe 3 e associar. Ou você vai usar um alinhador inferior, tá? Que vai servir também como ancoragem. Ou você pode utilizar o aparelho fixo. Um detalhe importante que a gente tem visto nos nossos acompanhamentos, se é uma classe 3 e a posição de língua é baixa, deglutição atípica, ou muitas vezes a pressão dos incisivos devido à língua e vestibularizar os incisivos, nós temos colocado associado também o reeducador lingual. Então, a gente coloca o carrier inferior, mais o reeducador lingual e superior, fazendo uma expansão da arcada superior para você usar o elástico contrário, que seria o elástico para classe 3. Ele provoca também uma rotação do molar. Para muitos casos, isso é muito benéfico, mas quando você não quer que o molar rotacione, então tem que colocar também um arco lingual. E a gente já tem feito até na própria alinhador, movimentos compensatórios. Então, se eu não quero que o molar expanda ou gire, a gente põe no próprio modelo, no escaneamento ou o attachment, proporcional mesmo, direcionando para ter o movimento, para ter o mínimo de efeitos colaterais e o máximo de resultado. Menor tempo de tratamento com o uso do carrier, né? E também muita estabilidade. Eu acho que esse é um diferencial. Quando você começa com a filosofia Sagittal First, você corrige primeiro o anteroposterior. Isso já é um ganho do tempo de tratamento. Os adolescentes ficam satisfeitos que o resultado é mais rápido, o adulto também. E você finaliza com o alinhador, que ele também dá um resultado bem confortável para não ter que usar tantos brackets em termos de mancha branca, cáries ou desconfortos. E realmente isso é uma ortodontia moderna, tecnológica e ao mesmo tempo com mais estabilidade. É um ganho de tempo. Enquanto a gente está ali consertando o transversal direto com o carrier, que ganha esse tempo, também tem o alinhador que já pode estar ali alinhando os dentes, tudo para diminuir o tempo de tratamento do paciente. E sobre a contenção, você depois pode usar a contenção como você desejar, inferior fixa, mas eu tenho utilizado somente as contenções após o classe 2, o Occlusal Guide classe 2, porque ele vai fazer uma intercuspidação melhor, uma maior estabilidade, e ele usa só à noite para dormir e 2 horas durante o dia. Isso é muito favorável também. Ainda mais que a gente está tendo um aumento muito grande de pacientes com bruxismo. A gente tem procurado muito. Acho que por essa sociedade estar mais ansiosa, o aumento dos casos de bruxismo estão em alta. Na verdade, o bruxismo, devido a ser uma resposta do sistema nervoso central, a gente não trata o bruxismo, mas ao mesmo tempo, como a compressão de travar os dentes à noite, isso vai trazendo uma alteração, principalmente de disfunção temporomandibular. Não estou dizendo em todos os casos, aqueles casos graves que tem estalos, zumbido, ruído, casos muito severos a gente não trata com os aparelhos Occlusal Guide, mas casos onde tem apenas a compressão, e até mesmo os classe 2 que tem realmente um retrognatismo mandibular e comprime muito, então o professor Carrier também tem indicado o Carrier para classe 2 para essa indicação e, ao mesmo tempo, a gente finaliza com o Occlusal Guide para a melhor finalização e intercuspidação. Então é isso, essas dicas a gente está sempre integrando em equipe, é um prazer estar compartilhando com vocês. Obrigada, doutora Beatriz. Obrigada, doutora.